Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na história mundial e com certeza são sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por um lado, dor, mas por um lado, entendemos que os dias estão breves. E logo, logo o nosso Senhor Jesus Cristo há de aparecer nos céus e nos buscar. Louvado seja o Senhor por isso. Nós vamos agora fazermos uma oração. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos porque o Senhor é que cuida de nós. O Senhor é que nos protege nesses momentos difíceis que estamos passando, Pai. Sabemos que este é o momento da fé ser revelada, da fé do seu povo, da confiança em Ti, Senhor Deus. E nós te pedimos que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor estenda o seu poder sobre toda a terra, Pai. Que haja um despertamento dos cristãos, daqueles que dormem, Senhor Deus, para se levantarem, para clamarem, para viverem agora na Tua presença. Hoje foi um dia, Senhor Deus, de oração, a pedido do presidente da República e também a pedido do presidente da nossa igreja. Nós rogamos, Senhor Deus, assim, atendendo a esse pedido de clamarmos, de rogarmos ao Senhor. Tenha misericórdia sobre o planeta Terra, tenha misericórdia sobre nós. E, ó Deus, tire essa praga de sobre a terra e nos traz a bênção, Senhor Deus. Nos traz a renovação, mas que o mundo veja que existe um poder de Deus que é capaz de tirar, que é capaz de renovar, que é capaz, Senhor Deus, de dar à terra mais uma oportunidade. E nós clamamos essa bênção. Dê-nos mais uma oportunidade. Agora, Senhor, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar primeiramente ao nosso Deus. Ouça esse cântico. Louve a Deus aí na sua casa, onde você está. Amen.
vamos ler a palavra de Deus, onde nós vamos nos basear para a mensagem dessa noite. Gênesis 27, 41 em diante, diz assim: Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho. Mas moço, ele disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Pai, fala aos nossos corações agora. Segundo a sua misericórdia e graça, produza um renovo do Senhor sobre todos aqueles que ouvem a tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, havia uma jovem, vamos dizer, que estava ainda no seu período de adolescência, começando a vida futura, mas ainda era de menor. Essa jovem morava com seus pais, e os relacionamentos internos da casa eram terríveis, dificílimos. Ela chegou a dizer: não tem um dia que fico sem pensar no inferno que é viver nesta casa, com pessoas sem afeto. Sinto como se estivesse morando com estranhos. E ela diz que estava vivendo essas palavras porque o pai era um pai que ela mesma diz que era grosseiro, era arrogante, e ela falou, era um cafajeste, era um safado, porque o pai traía a mãe. O pai teve um filho com outra mulher, e o pai chegou a dizer à mãe que não queria mais o casamento, mas por causa das filhas, ele mantinha aquele relacionamento. E a filha, uma delas, que é essa jovem, ela tinha uma grande vontade de sair de casa, de abandonar a casa. E ela mesma disse assim, só queria que eles se separassem e acabassem com essa fachada de uma vez por todas. Pelo menos não iríamos mais ser tão infelizes e teríamos paz. Esta crise que essa jovem vive não é tão diferente de crises que muitas pessoas estão vivendo. Neste momento, às vezes dentro de casa, no relacionamento com o pai, no relacionamento com a mãe, no relacionamento com os filhos, no relacionamento marido e mulher, e de mulher com o marido. Esse é um momento que, apesar que estamos dentro de casa, é um momento propício de surgir crises. Porque a gente vê o lado mais duro, mais difícil do outro, e sem sombra de dúvida nós podemos nos explodir e causarmos crise. O texto que nós acabamos de ler nos fala de um homem chamado Jacó. Jacó era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. E a Bíblia vai nos mostrar uma crise muito grande na vida de Jacó, dividida em 3 partes. Esta crise na vida desse homem poderia levá-lo a desistir da própria existência. E pensando em crise, eu gostaria de falar exatamente sobre esse homem, sobre a vida dele, sobre como é que ele vence as crises familiares. Primeiramente, o primeiro lugar onde houve uma crise, nós vamos chamar de na família nuclear.
A família é composta por pai, mãe, filhos, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que essa primeira crise, o agente provocador dela, é o próprio Jacó. Lá em Gênesis 27, 36, Esaú falou sobre Jacó, dizendo assim: não se chama ele com razão Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura, e eis que agora me tirou a bênção, e perguntou: não reservaste uma bênção para mim? O próprio irmão reconhece que o agente da crise dentro da família era Jacó. Jacó começou exatamente a ser aquilo que o nome dele disse, enganador, quando ele fica com os olhos diante de desejar o direito de primogenitura do seu irmão. Jacó, então, estabelece um plano para enganar o seu irmão. E o seu irmão, que chega de uma caçada, cansado, ele então dá para o irmão um prato de lentilhas, na condição que o irmão desse para ele o direito de primogenitura. E o irmão então ignora esse direito e dá para ele, e Jacó então dá esse prato de lentilhas. Esse é o primeiro engano de Jacó, enganando seu irmão. Mais tarde, quando seu pai está velho e já não enxergando direito, e diante de uma mãe que tanto o protegia, Jacó então com a sua mãe estabelece um plano para enganar o irmão, mas enganar o pai e ter a bênção do pai no lugar de Esaú. E assim ele faz. Ele põe pele de animais sobre o seu corpo para imitar Esaú, que era muito mais peludo. E assim se passa por Esaú e rouba do irmão a bênção do pai. E diante de roubar a bênção do irmão, enganar o seu pai com a ajuda de uma mãe protetiva, a palavra do Senhor nos diz que ele então tem que fugir. Diz o texto bíblico o seguinte: que a mãe, ao ver a fúria de Esaú sobre Jacó, e recebido a notícia através dos servos, dizendo: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Esaú não aguentava mais conviver com um irmão enganador e queria matá-lo. E diante dessa crise que ele gerou, ele teve que fugir. Jacó foge de casa, amando da sua mãe, que falou para que ele fosse para a casa do seu tio Labão. E Jacó foge. E diante dessa fuga que ele teve que ficar em um lugar não propício, passar a noite, sem sombra de dúvida, no frio, porque aquela região era uma região que durante o dia era quente, mas durante a noite era muito frio. E ele teve que fazer do seu travesseiro uma pedra, e ali ficou dormindo diante dos perigos que poderiam vir sobre ele. E exatamente nesse momento desse provocador de crise familiar, que levou o seu pai a se entristecer, que levou a sua mãe fazer um arranjo para tirá-lo daquele lugar, que levou o seu irmão a ficar com ódio dele, ele agora está sozinho. Ele agora com certeza passou aqueles primeiros momentos antes de dormir, pensando no seu erro, pensando na sua falha, e pensando agora numa situação dificílima, ir para a casa de um tio. E talvez poderia até ser rejeitado por esse tio. É um momento de crise, é um momento de dor, é um momento de sofrimento
diante daquilo que ele ocasionou. Muitas vezes, queridos, somos nós que ocasionamos a crise. Somos nós, às vezes, como filho, somos nós, às vezes, como esposo, ou a esposa, ou a filha, que produz uma crise dentro do lar. E essa crise traz consequências, como trouxe para Jacó. Agora sozinho, agora longe de casa, agora rejeitado. Muitas vezes, quando nós causamos crise, é assim que sucede conosco. A gente vive rejeitado. A gente vive uma solidão dentro de nós mesmos, muito grande. Uma crise que vai até para o lado existencial. Por que que eu fiz isso? Será que eu mereço viver diante dos meus erros, diante das minhas falhas? E é nesse momento de crise que Jacó está vivendo que ele recebe uma bênção. É interessante. Ele recebe uma bênção. Existe um ditado que diz: tem males que vêm para bem. Às vezes você está vivendo uma crise e não percebe isso. Tem males que vêm para o nosso bem. E o que sucede? Naquele momento, diz a palavra do Senhor, diante da situação de Jacó, Gênesis 28, versículo 11 diz: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, o sol já havia se posto na vida dele. Muitas vezes o sol já se pôs na sua vida. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E mesmo diante de toda a crise, ele dormiu. Alguns conseguem dormir diante de uma crise. No versículo 12 diz: e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Meus irmãos, misericórdia de Deus. Diante de tudo que ele fez, Deus tinha um plano na vida dele. Às vezes nós, diante da cobiça, diante de desejos, traçamos a nossa vida. E aí nós caímos dentro de um buraco, como o Jacó caiu diante de um buraco da amargura, do sofrimento. E às vezes nesse buraco da amargura e do sofrimento, Deus manda a sua corda para nos tirar. Por causa da sua grande misericórdia. A misericórdia de Deus chegou até nós. E Deus quer mostrar para você que existe um projeto melhor do que você já tratou, melhor do que você já criou, melhor do que você já viveu. E o projeto de Deus era abençoá-lo. O projeto de Deus era fazer com que através da descendência dele, muitas coisas sucedessem de bom a Israel. Diante daquela situação, o Senhor diz: olha, eu vou estar contigo. Até aquele momento Jacó não esteve com Deus, nunca pediu a opinião de Deus. Mas agora Deus diz: eu vou estar contigo. Como quem dizendo: eu vou te ajudar, meu filho, daqui por diante. Eu vou estar contigo. Aí ele diz: não te desampararei. Deus quer estar conosco. Deus não quer nos desamparar. A bênção é essa. Diante das crises, dos erros, das falhas que nós provocamos, existe um Deus misericordioso que quer te ajudar, que quer nos ajudar. Se agarre a Ele. Sabe o que acontece? Diante daquele momento que Jacó estava vivendo, ele muda de vida, ele se converte. Versículo 14 diz assim: serão abençoadas todas as famílias da terra. É verdade?
Logo que chega mais na frente, no versículo 16, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Até aquele momento, Jacó não sabia da presença de Deus, mas agora ele sabe. Ele diz: o Senhor está nesse lugar. É isso que Deus quer que você reconheça, que Ele está junto de você, que Ele está tão próximo e você nunca percebeu isso. Aí no versículo 17 diz: e temendo disse, quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Deus tem uma porta para você. Essa porta se chama Jesus Cristo. Ele é que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a porta. Entre por Ele. Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a história da sua vida. A primeira crise, então, de Jacó, queridos, que ele próprio provocou, Deus foi misericordioso para com ele e estendeu a sua mão para ajudá-lo a sair daquela crise. Mas nos diz a palavra do Senhor que ele passa por uma segunda crise. E é exatamente quando ele vai para a casa de Labão, seu tio. E chegando lá, Jacó se apaixona por Raquel. Lá em Gênesis 29, 18 diz: Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Até aquele momento, quando Jacó chega lá, ele agora fica maravilhado por uma mulher. O amor penetra dentro do seu coração. O amor faz com que ele se sinta muito bem ali. E diante desse amor e da necessidade de acabar com a solidão dentro do seu coração, ele chega para o seu futuro sogro e pede então a mão desta moça em casamento. E ele mesmo propõe um dote pela moça: servir a Labão 7 anos. 7 anos. Só que ele serviu 7 anos, mas no dia do casamento, agora quem passa a enganar é o sogro. Ele de enganador passa a ser enganado. E na noite de núpcia do casamento, o sogro, em vez de mandar a Raquel para passar aquela núpcia, mandou a filha mais velha, chamada Lia, que não era a mulher do seu coração. E quando amanheceu, nos diz a palavra do Senhor no versículo 25, ao amanhecer viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Ou seja, o Senhor me enganou. Não te servi eu por amor a Raquel? Eu paguei o dote por Raquel. Porque, pois, me enganaste? Jacó reconhece que havia um cara agora mais esperto do que ele. Ele é pego nessa trama do engano. E aí começa a crise na vida de Jacó, na família secundária de Jacó. O sogro diz para ele: você me serve mais 7 anos e eu te dou Raquel também. Mas Jacó cai nas mãos do enganador. E aí serve pelas 2 mulheres 14 anos. Quando chega um determinado momento, Jacó começa a ver: poxa, 14 anos tenho servido, agora eu tenho que cuidar da minha casa, das minhas esposas, dos meus filhos. E chega então para Labão e propõe que Labão pague um salário pelo trabalho dele agora, porque ele queria manter o seu lar. E aí no capítulo 30 de Gênesis, versículo 31 diz: então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados,
e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Jacó propõe um salário. Escolher para ele as ovelhas listradas, salpicadas, malhadas, negras. Ou seja, aquilo que muita gente não quer. O salário é até coerente. E o sogro aceita. Mas o sogro é enganador, é esperto. Foi lá, antes de Jacó fazer isso, e retirou uma grande quantidade de animais com as características que Jacó disse que seria o seu salário. O enganou. E aí a Bíblia nos diz mais tarde, em Gênesis 31, 38, Jacó diz, quando Jacó vai romper com seu sogro, porque ele vive uma crise muito grande, e diz assim: 20 anos eu estive contigo, 20 anos Jacó serviu ao seu sogro. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite. Jacó tinha que pagar pelos que eram danificados, mortos. Versículo 40 diz: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Jacó viveu uma crise muito grande com seu sogro. Sogro esperto, quando os negócios de Jacó melhoravam, ele ia lá e mudava o salário de Jacó. Uma crise ocasionada por terceiros. Às vezes nós entramos em crises não porque nós provocamos, mas porque alguém provocou esta crise. E Jacó, diante desta crise provocada pelo seu sogro, ele fica injuriado. Muitas pessoas ficam injuriadas, tristes, quando alguém provoca uma crise na sua vida, talvez te mandando embora do trabalho, talvez falando alguma coisa de você, e você às vezes tem que ficar caladinho. Quantas pessoas vivem crises dentro de casas, provocado pelo sogro, pela sogra, porque moram com o sogro e com a sogra, e tem que ficar calado. E o coração fica angustiado. O coração de Jacó estava angustiado. Mas sabe o que nos chama a atenção diante da crise que ele vive? É que Deus o abençoa. Gênesis 29 e 20, diante do tempo que ele teve que servir a Raquel, diz assim: assim por amor a Raquel serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Os 7 anos foi como poucos dias. Ele sentia um amor muito grande dentro do seu coração, por isso esperar não foi uma dificuldade na vida dele. Às vezes nós temos que esperar, mas nós temos que entender que Deus pode fazer com que a nossa espera seja muito breve. Mas existia uma outra bênção na vida dele. Diante do sogro que o oprimia, que o usurpava, que o maltratava, que mudava o seu salário, diz Gênesis 30, 43. E o homem se tornou mais e mais rico. Não era diante de uma crise com o sogro que Deus deixou de abençoá-lo. Ele foi abençoado e multiplicava a sua riqueza. Mesmo em tempo de crise, nós podemos ter a bênção do Senhor. Mesmo diante daqueles que provocam crise na sua vida, você pode ter a bênção do Senhor. Lá em Gênesis 31, 42, ele diz: se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Jacó percebia que havia a bênção de Deus. Ele disse: se não for o Deus de meu pai,
o Deus do pai dele, o Deus de Abraão, foi que o abençoou. Ele estava saindo rico daquela situação. Sabe, queridos, alguém pode provocar crise na sua vida. Se você só olhar para a crise, você fica prejudicado. Olhe para o Senhor. Conte com o Deus de Israel, com o Deus que pode ser o Deus da sua vida. E Ele vai te abençoar mesmo em tempo de crise. Mas em terceiro lugar, além de uma crise que ele havia provocado na sua família nuclear, além de uma crise que o seu sogro provocou na sua vida, ele passa por uma terceira crise. E eu vou chamar essa crise de uma crise interna, consigo mesmo, em decorrência do fantasma do passado. Quando ele sai da casa do sogro, ele deseja reencontrar-se com seu irmão Esaú. E aquele momento, ele vai fazer com que o fantasma do passado o assombre. Num caminho de ida para encontrar-se com seu irmão, ele fica com medo. Porque o seu irmão, quando ele estava para sair de casa fugido, havia prometido matá-lo. E agora Jacó não quer viver com o sogro, quer voltar para a terra dos seus pais. Quer voltar para a casa dos seus pais. Mas o terror do fantasma do passado começa a afligi-lo. Jacó havia aprendido a arte do engano, a arte de resolver problemas, como ele o fez lá com o seu sogro, diante da mudança do seu salário. E agora ele tenta empregar isso na vida dele. O lado que ele percebe que podia fazê-lo. Primeiramente, diante da crise que ele vive, desse fantasma interno, ele tenta mandar mensageiros ao irmão. A palavra do Senhor nos diz que ele enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, versículo 3, a terra de Seir. É lá no capítulo 31 de Gênesis. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú. Ele usa de técnicas, de convencimento e manda dizer que Esaú era o seu senhor. E diz assim: teu servo Jacó, ele se passa agora como servo do irmão, manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Então ele usa de uma técnica de submissão para dizer: eu agora sou um homem rico. Como quem dizendo: quem sabe você está passando dificuldade, eu posso te ajudar. Essa é a primeira técnica. A técnica de fazer com que o seu irmão sinta por ele compaixão ao se colocar como servo. Mas ele usa uma segunda técnica. No versículo 7 desse capítulo 31 diz assim: então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Sabe por que ele fez isso? Porque o mensageiro voltou e disse: o seu irmão vem encontrar com você. E é por isso que ele teve medo. É por isso que ele se perturba. Poxa, meu irmão vem se encontrar comigo para me matar. E ele usa então a técnica de dar ao seu irmão presentes. Mas primeiro, ele divide o bando. Manda alguns à frente dele. E ele e a família ficam por último. Diz assim o versículo 13: tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou às mãos dos seus servos cada
rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai diante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E assim foi feito. Ou seja, ele usou a técnica de agradar o irmão. Mandou um rebanho para o irmão. Depois mandou mais outro, mandou outro. E assim foi dando presente. Mas será que isso resolve a crise, o fantasma do passado? Não. Muitas vezes nós vamos tentar meios para tirar o fantasma do nosso passado, dos nossos erros, daquilo que sucedeu conosco no nosso passado, que nos magoou, que nos entristeceu, ou que nós entristecemos alguém. Nós tentamos dar uma ajudadinha para que a pessoa nos receba bem, dando presentes e fazendo coisas assim. Mas não havia paz no coração de Jacó. Este meio não trouxe a ele paz para resolver a crise que ele vive do fantasma do passado. E aí o que esse homem teve que fazer? Nos diz a palavra do Senhor que em Gênesis 32, 22, ele levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ele ficou um pouco mais distante do irmão. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Ele passou tudo que pertencia e ficou só. E diz a palavra do Senhor que, ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. Deus manda um anjo, e ele tem que lutar. É como se Deus desconcentrasse ele com respeito àquilo que ele estava tentando fazer na arte da enganação, para comprar o favor do seu irmão. Deus então põe um anjo para lutar com ele. O anjo lutou a noite inteira. E aí nos diz, no versículo 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Uma luta a noite inteira. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Respondeu-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Sabe qual foi a proposta de Deus? Mudar o caráter dele. Porque havia coisas do passado ainda na vida dele de enganação. E chega de enganar o irmão, ele já havia enganado 2 vezes. E o irmão agora está muito mais esperto com respeito a ele. Então Deus agora pede para que ele lutasse com Deus. Sabe, existem coisas na nossa vida que nós precisamos lutar sozinho com Deus. Você precisa estar com Deus. Você precisa lutar em oração para que algumas coisas da sua vida sejam tiradas. E ele disse que não ia deixar o anjo enquanto o anjo não o abençoasse. E o anjo abençoa. A primeira bênção que o anjo deu é a mudança do nome dele. Por isso que perguntou: como é que você se chama? Jacó, que significa enganador. E aí Deus mudou o nome dele para Israel. E o que dizia Israel? Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus o transformou em príncipe, não em príncipe da mentira, do engano, mas um príncipe com dignidade, que conseguiu lutar com Deus e prevaleceu. Deus reconhece que as lutas dele do passado, ele havia conseguido vencer. É isso que Deus faz. Deus te dá dignidade, Deus reconhece quem você é. Lá no fundo Deus sabe das coisas boas que você tem. E Deus devolve a dignidade desse homem que o pecado havia roubado através de seu enganador. E é exatamente isso. O pecado rouba de nós a nossa dignidade. E por isso a cruz se apresenta para nós como solução. Você tem que ir para a cruz do Senhor Jesus Cristo, lutar até que o sangue do Cordeiro se faça presente na sua vida e mude
mude o seu caráter. E mudou, irmãos. A bênção de Deus veio nessa crise. Na crise do fantasma. E o que Deus fez? Versículo 29 diz assim: e o abençoou ali. Versículo 31 diz: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Nasce o sol. Quando você luta com Deus, nasce um sol na sua vida. Nasce um novo dia no seu viver. Só Jesus faz isso. Ele produz um novo dia na nossa existência. E o que mais aconteceu? Qual é a bênção que adveio disso? Não adveio dos presentes, não adveio das técnicas humanas que ele usou, mas adveio dessa luta com Deus. Gênesis 33, 4, ele então chega o momento de se encontrar com seu irmão e diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. O fantasma do passado estava desfeito. Esaú também havia se tornado um novo homem. Esaú o havia perdoado. E por isso Esaú o encontrou, o abraçou. E diz aqui que o beijou. E ambos choraram. Maravilha de Deus. A crise interna do fantasma estava resolvida. E só Deus é capaz de fazer isto na sua vida. Só Deus. Gostaria de concluir perguntando: você tem uma crise familiar na sua vida? Que você provocou? Você tem uma crise que terceiros provocaram na sua vida? Ou você tem uma crise do fantasma do passado internamente dentro de você? Quero dizer que Deus é capaz de te abençoar. Na primeira crise, Jacó se encontra com Deus e tem a certeza da existência de Deus. Você precisa ter a certeza da existência de Deus. Você precisa mudar de vida. Na segunda crise que ele teve, diante de um sogro difícil, ele teve a bênção de Deus e enxergou Deus agindo nos seus dias. Você precisa enxergar Deus agindo nos seus dias. E em terceiro, diante da crise interna, do fantasma do passado que talvez você tenha tido aí na sua vida, está aí, às vezes abafado, mas um dia ele vai se apresentar. Você precisa se encontrar com Deus. Você precisa estar sozinho com Deus. Você precisa lutar com Deus até ter a bênção dentro dessa área da sua vida. Deus o abençoou. E talvez Deus está querendo mudar o seu caráter, a sua maneira. Deus quer mudar o seu nome. E não é o seu nome escrito, José, Maria, Pedro, mas é o seu nome que está no seu caráter. Lute com Deus, até ter essa bênção na sua vida de transformação. Faça isso. Vamos orar. Pai, nesse momento eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de todos que estão ouvindo, Pai. Que ouviram a Tua mensagem, que estão vivendo em crises. Ó Deus, desperta cada um agora, Senhor Deus, para reconhecer o senhorio do Senhor, para viver, Senhor Deus, a certeza que existe um Deus que não está só nos céus, mas existe uma escada que liga os céus e a terra e o Senhor desce até nós. O Senhor quer mudanças nas nossas vidas e o reconhecimento que o Senhor é o Senhor. Diante das crises, Senhor Deus, provocadas por outros na vida de alguns, talvez muitas pessoas estão tristes diante da crise que esse vírus está provocando e que outros estão provocando na sua vida. Ó Pai, a bênção do Senhor jamais deixa de existir para aqueles que estão em crise e que creem no Senhor. Jacó reconhece a mão do Senhor e que ele se tornou rico, não meramente porque o usou de algumas maneiras, mas porque Deus era com ele e o ajudou e o abençoou. E ó Deus, diante da crise dos fantasmas do passado, que
cada um se encontre contigo, lute contigo, até que esses temores, esses medos internos, diante da possibilidade, Senhor Deus, de resolução, e não está conseguindo como resolver, obtenha a bênção do Senhor, a mudança do caráter, a mudança, Senhor Deus, necessária. Glorifica o seu santo nome sobre todos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus o abençoe ricamente. Vamos ouvir mais uma música para o louvor do nosso Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir. Vamos orar e terminar. Senhor Deus, glorifica o seu santo nome na vida de todos nós. Tira, Senhor Deus, sobre a terra esse vírus e traga novamente a normalidade. Mas acima de tudo, o reconhecimento que existe um Deus poderoso, que é capaz de fazer muito mais do que nós imaginamos e que tem um propósito até mesmo com esse vírus, que
que é a transformação do povo e levar esse povo a viver mais contigo. Glorifica o teu nome assim, em nome de Jesus. E agora, nosso Deus, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre o teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa semana.